Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, estou com vocês novamente para mais uma aula de língua portuguesa e com a colaboração sempre do nosso querido intérprete Darley. Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre o gênero textual comentário de leitor. Às vezes, nas redes sociais, vocês fazem bastante comentários, né? Então, ele se enquadra aqui também nesse gênero textual, comentário de leitor. Quando você comenta lá no Instagram, no Facebook, é um comentário de leitor que você está produzindo, tá bom? E aí a gente vai entender um pouquinho mais como é que ele funciona. Antes de a gente partir para o comentário, eu trouxe para vocês aqui um recorte de uma notícia publicada aqui no site da UOL, uma notícia esportiva, que diz o seguinte: time de Reina desperdiça e Reinaldo reina no Morumbi. Aqui a gente tem a imagem, né? Foi divulgado aqui, ó, no dia 26 de agosto de 2018. Foi publicado por Milton Neves, aqui no site da UOL. E aqui tem a imagem, né? Uma imagem que representa a partida entre o jogo aqui com São Paulo, ó, São Paulo 1, Ceará 0. Lá no site, conforme a gente vai descendo a página, a gente vai tendo acesso ao restante dessa notícia, que está aqui, ó. Veja que aqui tem um restinho da imagem e aqui é a manchete. São Paulo 1, Ceará 0. Mais uma vez aconteceu o que previ. Não tem jeito, gente. Só falta comprovação científica, mas toda vez que um time pequeno está segurando com unhas e dentes um empate e perde um gol, o time grande vai lá, marca e vence a partida. É sempre assim. O São Paulo começou o jogo avassalador, até que o Ceará fechou a casinha no primeiro tempo. O Vozão dominava psicologicamente o duelo, só que esqueceu algo fundamental: fazer falta no Reinaldo fora da área. Uma pena. Já na segunda etapa, o Milton aqui provou que sabe tudo de bola. O colombiano Reina entrou. Leandro Carvalho perdeu um gol cara a cara com o Cigano. E instantes depois, cravei. Em 9 minutos e meio, o tricolor abre o placar. Dito e feito. Reinaldo começou uma jogada espetacular, acionou Diego Souza e deixou tudo pronto para Bruno Pérez, que fez 1-0 para a alegria da multidão são paulina, que lotou o Morumbi. Resultado importante para a liderança do São Paulo, que foi salvo por Sidão, Reina, Reinaldo e Bruno Pérez, nesse gélido domingo. Gente, aqui a gente observa que teve a publicação, o Milton Neves fez aqui né, a sua publicação noticiando sobre o jogo, e aí eu queria saber de vocês, isso aqui que eu acabei de ler, representa um fato, algo que realmente aconteceu, ou representa apenas uma opinião? Vamos descobrir. Representa um fato, tá certo? Realmente aconteceu esse jogo e o Milton Neves está aqui falando sobre esse acontecimento. Seguindo aqui na página, se a gente estivesse olhando lá no site, após a notícia, tinha 39 comentários de leitores. As pessoas que entraram no site, leram essa notícia e no site tinha o espaço. Veja que tem aqui, ó, escreva seu comentário. Então, as pessoas que acessaram essa notícia falando sobre o jogo do São Paulo do Ceará, elas tinham a oportunidade de comentar se elas quisessem. E aqui 39 pessoas quiseram fazer isso, quiseram comentar. Observe que na página mostra o nome de quem fez o comentário, ou seja, o nome do leitor que foi lá e comentou. Mostra a data, o horário que ele publicou o seu comentário. Vamos ler esse primeiro aqui. É o comentário de Hernani Alberto. O juiz meteu a mão no Ceará. O apito, amigo, funcionou. Amarelou o Ceará todo e inventou um monte de faltinhas para o São Paulo. Então, veja que esse leitor aqui ele não está muito satisfeito com o ocorrido na partida, né? A gente tem outros comentários aqui, como, por exemplo, esse de Luiz Borteleto. Estou sentindo que mais 2 rodadas e estamos na cola dos vamos. Palmeiras já é o quarto. KKKKK.
e assim sucessivamente. Se a gente fosse clicar nessa aba aqui, lá da página, a gente teria acesso aos 39 comentários. Quando a gente tem esses comentários eles revelam fato, ou eles revelam a opinião de quem leu a notícia e está falando sobre ela. Vamos descobrir. Revelam a opinião, tá certo? Então, isso aqui é importante para a gente compreender. No gênero textual comentário de leitor, lá nos comentários a gente vai ter a ocorrência das opiniões desses leitores. É lá onde eles vão dar a opinião do que eles acharam, do que eles gostaram, do que eles não gostaram, diante daquilo que eles leram. Então, perceba que para poder existir o comentário de leitor, é necessário que antes tenha existido alguma publicação, para que o leitor a leia e depois comente sobre ela. Então, a gente tem aqui uma divisão entre o que é fato e o que é opinião. Fato é algo que aconteceu ou que existe, independente daquilo que achamos. Fato é, portanto, uma verdade absoluta. Já a opinião é aquilo que pensamos sobre qualquer coisa. Quando os leitores estão lá comentando, quando você está lá na rede social comentando, postando seu comentário de leitor, você está expondo a sua opinião, tá certo? Então, se a gente comparar, nesse texto que a gente leu, a gente teve a ocorrência do fato, representado pela notícia, onde falava sobre o jogo lá do São Paulo e do Ceará, onde predomina a objetividade. E lá nos 39 comentários, nós tínhamos os comentários dos leitores que representam o quê? A opinião deles. Então, os comentários de leitor representavam a opinião desses leitores diante daquele que eles tinham lido. Então, aqui não é mais uma linguagem objetiva, é subjetiva. O que isso significa? Significa que os leitores estavam ali nos comentários colocando as suas opiniões, os seus achismos, as suas comparações, tá certo? Então, eles estavam fazendo uso da subjetividade. Nesse gênero textual, comentário de leitor, há a presença de subjetividade, porque o leitor está comentando suas impressões diante de algo que ele viu, que ele assistiu ou que ele leu, tá certo? Resumindo, comentário de leitor são textos opinativos, ou seja, textos em que são dadas as opiniões dos leitores, divulgados em publicações impressas ou digitais. Então, por exemplo, às vezes tem uma revista e a pessoa envia para a revista um comentário e a revista publica. Então, na próxima edição daquela revista, eles vão publicar o comentário daquele leitor. Se é um site, na medida que você coloca o seu comentário, ele já fica lá no site. É semelhante ao que acontece no Instagram, por exemplo. Algum colega seu posta uma foto, posta um vídeo, você comenta, o seu comentário já fica automaticamente ali. Então, o comentário de leitor é quando o leitor expressa a sua opinião sobre alguma publicação. Então, para poder existir o comentário, é necessário que antes tenha existido algum tipo de publicação, seja ela impressa ou digital. Os comentários de leitor, eles expressam o ponto de vista dos leitores, ou seja, o achismo daquele leitor, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele gosta, o que ele não gosta, motivados por um fato noticiado ou por um texto opinativo, como editoriais, artigos de opinião, crônicas e charges. Então, eu não comento apenas em fotos. Como vocês usam muito a rede social, vocês estão muito acostumados a comentar em fotos e em vídeos, por exemplo. Mas os comentários de leitores, eles não se resumem apenas a isso. Então, eu posso estar vendo um site jornalístico e fazer um comentário diante de uma notícia, que foi o que aconteceu aqui nesse exemplo que a gente discutiu na aula. Então, o comentário de leitor ele pode ser em relação a qualquer coisa que foi publicada. Podem se referir também a decisões da publicação sobre tratar ou não de um assunto, contratar ou demitir um profissional, entre outros. Vejam, muitas vezes a gente acha que pode comentar qualquer coisa numa publicação, principalmente na rede social. As pessoas acham que pode comentar qualquer coisa, inclusive discurso de ódio, preconceito. E vocês sabem que isso é crime, tá certo? Se não sabiam, fiquem sabendo agora. Discurso de ódio nas publicações, isso é crime. Então, muitas vezes as empresas, elas checam as redes sociais dos candidatos a uma vaga de emprego, por exemplo, para observar o que é que eles andam comentando nas publicações.
Porque uma vez que eles observam comentários de discurso de ódio, de preconceito, de racismo, por exemplo, aquela pessoa ela já não fica mais qualificada para aquela vaga de emprego. Então, cada vez mais as empresas estão preocupadas com o que as pessoas andam comentando na rede social. Então, o comentário de leitor, além de ser algo que reflete a opinião desse leitor, pode muitas vezes interferir até na possibilidade da pessoa arrumar um emprego ou não, porque as empresas estão de olho no que as pessoas publicam nas redes sociais. Outra coisa importante é a gente observar aqui. As áreas destinadas aos comentários favorecem o debate de ideias, pois permitem que outras vozes, e não só as dos profissionais da mídia, sejam ouvidas. Então, quando uma publicação ela abre espaço para as pessoas comentarem, muitas vezes ali nos comentários as pessoas elas ficam debatendo sobre determinado assunto. Um tem uma opinião favorável, outro tem uma opinião contrária, e esse debate vai gerando uma discussão sobre o tema. Discussão no sentido saudável, tá certo? Por quê? Quando as pessoas começam a colocar discurso de ódio, xingamentos, por exemplo, aí deixa de ser opinião e vira uma ofensa. E ofensa é crime. Você ofender gratuitamente uma pessoa é crime, tá certo? Então, vocês precisam ter bastante cuidado, principalmente nas redes sociais. Então, o comentário de leitor é um gênero textual muito importante, que mostra a opinião das pessoas em relação a determinado assunto, mas que, infelizmente, muitas vezes esse comentário pode ser usado para o mal, pode ser usado para atingir publicamente alguém, entendeu? Para atacar a imagem de alguém quando as pessoas fazem discurso de ódio, discursos preconceituosos. Então, é preciso ter cuidado com os comentários que andam sendo feitos por aí. Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse gênero textual, comentário de leitor. Eu sei que vocês fazem bastante comentário aí nas redes sociais, mas, ó, tenham cuidado, tá certo? Mostrar a sua opinião é uma coisa, fazer um discurso de ódio, ofender alguém é crime. Então, não confunda opinião com crime, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.